Nesse vídeo vocês vão conhecer a história desse cara muito louco que sofre de insônia e não dorme faz mais de um ano, mano. E por conta disso ele anda muito distraído, sempre com sono e vivendo só de pão e café praticamente, mano. Ele perde tanto peso que nem as suas roupas servem mais nele direito. Você tá bem? Não pareço bem? Se fosse mais magro, eu acho que nem existiria. O filme se chama O Operário e a gente acompanha a vida desse cara chamado Trevor Resnick, que trabalha numa fábrica. Ele parece ter uma boa relação com seus colegas de trabalho, que antigamente eram bem mais amigos dele, né? Porém, estranhamente, o Trevor agora anda meio afastado de todo mundo, ele parece um tanto distraído com tudo ao seu redor devido ao seu problema de insônia. Por conta disso, ele causa um grave acidente de trabalho, mano. Certo dia o seu colega estava fazendo uma manutenção ali numa máquina de corte enquanto ela estava desligada. Bom, lá no fundo o Trevor avista um homem estranho que ele tinha feito amizade lá fora da fábrica, né? Dizia o homem que estava substituindo um amigo do Trevor que estava trabalhando como soldador ali na fábrica. E distraído com esse homem, Trevor sem querer acaba ligando a máquina de corte que seu colega estava fazendo manutenção, mano. E o homem fica com o braço preso lá dentro enquanto a sua mão se aproximava cada vez mais perto da serra. Trevor tenta desligar a máquina de todas as formas, mas foi tudo em vão. E infelizmente o homem acaba tendo sua mão, seu braço todo decepado pela máquina de corte. No outro dia, o Trevor foi chamado para uma reunião onde eles estavam investigando o motivo do acidente. E logo eles chegam à conclusão que foi culpa do Trevor que estava desatento, né? Diz ele que ficou distraído com um funcionário novo chamado Ivan, que estava substituindo seu parceiro lá no soldador. De acordo com o Ivan, o seu parceiro tinha sido preso e ele entrou no lugar desse parceiro. Mas o pessoal do conselho diz que não existe ninguém chamado Ivan que trabalha ali, mano. E que seu parceiro, ele nunca tinha sido preso. Aliás, ele tava lá, trabalhando naquele exato momento. Trevor corre para confirmar, olhando ali pela janela. E realmente o seu parceiro tava lá, trabalhando. E não tinha nenhum tal de Ivan ali na fábrica. Trevor, quando chega na sua casa, ele tem um costume de escrever em bilhetinhos o que ele não pode esquecer de fazer e ele acaba colando na geladeira. Porém, dessa vez, estranhamente surgiu um bilhetinho com um jogo da forca, sabe? Aquele jogo que você tem que acertar uma quantidade de letras sem errar e se você errar, vai surgindo o bonequinho ali na forca. Bom, ele vai até uma vizinha perguntar se ela não viu ninguém entrando no apartamento dele porque ele não lembra de ter feito isso no bilhetinho, né? Mas ela disse que não, então ele pega e deixa isso pra lá. Normalmente o Trevor costuma ir numa cafeteria que fica no aeroporto, né? Porque ele adora a companhia de uma garçonete que fica trabalhando nesse lugar. Eles acabam se tornando amigos, né? E sempre que ele pode, ele passa ali na cafeteria para tomar um café e trocar ideia com ela. Eles ficam tão amigos, mano, que chega o dia que ele até leva ela pra fazer um passeio junto com ele e o filho dela, né, também. Porque se ele realmente tem interesse em ter algo com ela, claramente ele precisa se aproximar do menino também. Mas, no final do passeio, o menino acaba tendo um ataque epilético por causa do brinquedo que eles foram. Mas depois fica tudo bem e o Trevor leva eles pra casa. A moça, muito gentil, convida ele pra entrar e parece que eles acabaram ficando bem próximos nesse encontro. Bom, voltando pra fábrica, os colegas de trabalho do Trevor já não confiavam mais nele, porque, mano, trabalhar com aquelas máquinas pode ser muito perigoso, como vocês viram lá que o cara cortou a mão, cortou o braço, né? E uns precisam confiar nos outros ali para isso não acontecer, para não acontecer mais acidentes de trabalho como aquele. Então o Trevor anda tão distraído que os caras falaram na cara dele para ele acordar pra vida ali, que eles não confiam mais nele e tudo mais. Bom, e no final do expediente, o Trevor avista o carro do Ivan, mano, o cara novo lá que distraiu ele naquele dia. Trevor segue o carro vermelho dele até chegarem num bar, onde eles bebem e trocam uma ideia. Bom, o Trevor conta pro Ivan, né, que o pessoal da fábrica diz que ele não trabalha lá, que ele não existe naquela fábrica, né. O cara desconversa, dizendo que é mentira e tal, e quando o cara vai no banheiro, Trevor vasculha ali na carteira que ele deixou no balcão e acha uma foto do Ivan com esse parceiro dele que ele dizia ter substituído. E para o Trevor, essa era a prova dele de finalmente provar que esse tal de Ivan aí existe. Você tá bêbado, Resnick? O jogo acabou. Tenho provas contra você. Bom, depois de alguns dias, o ex-funcionário lá que perdeu o braço, ele volta na fábrica para terminar de acertar os acordos e os acertos que ele tem que receber por direito, né, e tal. E ele encontra o Trevor e é claro que o Trevor pede desculpas pro cara, né, pra esse ex-funcionário aí. O cara acaba perdoando ele ali na moralzinha e diz que aquilo ali faz parte, né, poderia ter acontecido com qualquer um. E depois ele vai embora.
Assim que o Trevor volta pro que ele estava fazendo, ele estava consertando uma máquina desligada exatamente como o cara que perdeu o braço estava fazendo, né? Então adivinha só, essa máquina também acabou ligando e o Trevor fica desesperado achando que dessa vez seria ele que perderia seu braço, né? Ele grita por ajuda diversas vezes e quando ele estava prestes a perder seu braço, ele encontra uma chave de fenda e ele enfiou ali para travar a máquina e não perdeu o braço, né? E logo aparece ali alguém para ajudar ele e ajuda ele a tirar o braço dali. Trevor fica totalmente transtornado achando que alguém fez aquilo de propósito, como se fosse algum tipo de vingança pelo que ele fez com o cara que perdeu o braço, né? Mas todo mundo ali parece confuso, sem entender nada do que ele estava querendo dizer. Trevor vai pra cima até do próprio chefe, mano, que ele perde a paciência e acaba demitindo o Trevor lá da fábrica. Larga! Eu tô cansado de você! Pega as suas coisas e são fora daqui! Tá demitido! Bom, tudo nessa história começa a ficar muito confuso a partir daí, tanto pra gente quanto pro personagem que tá vivendo essa história, né? E assim, ele vai até a casa de uma prostituta que ele costumava sair, né? Pra poder conversar com ela, como ele sempre faz, já que os dois têm uma boa relação. Eles têm uma relação muito íntima, tanto como amigos como amantes, né? Porém, chegando lá, ela aparece de olho roxo por ter apanhado de algum cliente que ela saiu, né? E ele acolhe ela naquele momento, né? Dando muito carinho pra ela e muito conforto e tal. A cena até que é bem bonitinha, porque a gente vê que o Trevor é o único homem que realmente dá valor pra ela, né? E a mulher propõe parar de fazer programa se ele aceitasse namorar com ela e tal. E ele acaba aceitando e esquecendo ali completamente da garçonete, que ele tava afinzão lá, lembra? Bom, quando ele volta para casa dele, mais um novo bilhete com o jogo da forca estava na sua geladeira. Dessa vez com algumas letras reveladas e juntando os pontinhos ele consegue escrever Miller, que é o nome do cara lá que perdeu o braço por culpa dele. Trevor vai até a casa do cara tirar satisfações com ele, porque na cabeça do Trevor, esse tal de Miller aí tá conspirando contra ele pra deixar ele maluco, pra se vingar do que o Trevor fez com o braço dele, né? Mas o homem já sem paciência nenhuma, já dá umas apertadas na bola do Trevor ali, mano, e bota ele pra fora, bota ele pra correr, porque ele não vai ficar ouvindo o desaforo do cara na sua própria casa, né? Trevor novamente avista o carro vermelho do Ivan. O homem misterioso, né, parece estar brincando com a mente dele. O Trevor, já todo transtornado, começa a perseguir ele com a sua caminhonete velha, mas a caminhonete não aguenta, acaba morrendo no meio do caminho, né, assim perdendo o carro de vista. Mas por sorte, ele consegue gravar a placa do carro do Ivan e volta para a cidade lá puxar da onde esse cara mora pela placa do carro dele. Bom, ele só iria conseguir fazer isso, galera, caso houvesse algum crime, né? Então ele acaba forjando um atropelamento de propósito ali contra ele, para ele poder ir lá na delegacia todo quebrado da queixa do Ivan, entregando a placa do carro dele, né? Mas galera, é agora que as coisas começam a fazer sentido nesse filme, pois puxando no sistema daquela placa daquele carro vermelho, lá no sistema na verdade está escrito que é do Trevor, como se o carro vermelho fosse dele todo esse tempo. Nessa cena ele coloca as mãos na cabeça como se tivesse lembrado de algo depois dessa informação aí e simplesmente sai correndo, foge da polícia como se tivesse cometido algum crime, mano. E grava bem essa cena, pois ela vai fazer todo sentido no final do filme. Chegando na casa da sua nova namorada, ele desaba nos braços dela de tão cansado e debilitado que ele tava, né? Bom, ela dá um banho nele, ele explica pra ela que foi atropelado e tal. E quando a gente menos espera, ele encontra um porta-retrato com aquela foto que ele achou do Ivan, lá da carteira do Ivan lá. E logo Trevor começa a conspirar contra sua própria namorada, dizendo que o Ivan era o ex-namorado dela e que ela era uma vagabunda e não sei o que, não sei o que. Mas a mulher pega a foto, pega pra dar uma olhada na foto e ela diz que não tá vendo nenhum Ivan ali, mas sim o próprio Trevor com seu parceiro de trabalho. Nesse momento, galera, todas as peças se encaixaram, porque o Trevor estava totalmente alucinado por conta da insônia. Esse tal de Ivan era ele todo o momento, na sua própria cabeça, né? Ele corre para a cafeteria para conversar com aquela garçonete amiga dele, né? Chegando lá, tinha outra mulher de garçonete. Diz ela que nunca contrataram nenhuma garçonete com aquela fisionomia que ele estava explicando, né? A garçonete atual dizia que sempre via ele indo lá tomar café e ele ficava sozinho no canto dele, quietinho, e dizia que ele não falava nenhuma palavra, né?
E aí, galera, todas as peças se encaixaram no final do filme. Ivan, na verdade, nunca existiu. O carro vermelho sempre foi do Trevor. No passado, enquanto o Trevor dirigia seu carro vermelho, ele atropelou uma criança e ela morreu. Essa criança era justamente o filho da garçonete que ele gostava. E ela nunca foi garçonete, né, galera? Ela era só a mãe desse menino que ele matou atropelado. E ele ficava ali alucinando ela na cabeça dele em todo lugar que ele ia, né? Trevor fugiu com seu carro vermelho depois do acidente e deu um sumiço nesse carro. E por isso ele correu da polícia quando ele foi puxar o dono do carro pela placa. Porque na hora que a polícia falou que o carro estava no nome dele, Trevor devia ter se lembrado do que ele fez. E para não ser preso, né, naquele momento ele decidiu fugir. Trevor, na verdade, foi assombrado pela morte do menino, né? Por não ter ajudado, por nunca ter sido julgado pelo crime, aquilo consumiu a mente dele de uma forma devastadora, tirando todas as suas noites de sono desde então, perdendo até o apetite e, por sua vez, emagrecendo demais. E tomado pela culpa e delirando por conta da insônia, Trevor ficou completamente alucinado, perdendo toda a sua sanidade mental. No final, Trevor decide fazer o certo, né, galera? Ele vai até uma delegacia e se entrega como o verdadeiro assassino do menino que atropelou há um ano atrás. Vamos ter que gravar seu depoimento. Espera. Eu preciso dormir.